E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Sou o professor Tiago e nessa videoaula vamos estudar aí os fenômenos ópticos, a nossa última videoaula aí do PET 1 de 2021. Então, a gente vai estudar aí alguns fenômenos ópticos relacionados com os princípios que a gente viu até agora. Então, o primeiro fenômeno aí é o fenômeno da reflexão, que é o fenômeno que consiste no fato de a luz voltar a se propagar no meio de origem após incidir na superfície de separação deste meio com outro meio. Então a luz está incidindo aí no meio, ela encontra uma separação, um outro meio diferente daquele que ela estava se propagando. Então quando ela incide nesse meio, ela retorna ao meio de origem. Então aí, existe a reflexão, pode ser de dois tipos, né? A reflexão especular ou regular, quando os raios de luz incidem sobre superfícies totalmente polidas, e a reflexão difusa, quando os raios incidem sobre superfícies regulares. Então, a reflexão difusa que é responsável pela nossa percepção do ambiente que nos cerca. Então, aí, primeiro exemplo é a reflexão regular. Então, quando a gente está de frente de um espelho, por exemplo, a gente pode observar que se a gente não ficar em uma determinada posição, a gente não vai conseguir enxergar a nossa imagem. Isso vai acontecer porque os raios são refletidos em uma única direção, ou seja, eles são paralelos entre si. Então esse tipo de reflexão ocorre em superfícies polidas, como os espelhos, metais, água parada em um lago, certo? Então, olha só, observe que os raios de luz estão incidindo paralelo e são refletidos também de forma paralela. Então essa é a reflexão regular ou especular. Já a reflexão difusa, olha lá, os raios de luz incidem paralelos, porém são refletidos não de forma mais paralela, né? Então, quando você está enxergando uma mesa, você pode ficar em qualquer posição ao redor da mesa que você vai continuar enxergando ela. Então, isso vai acontecer porque os raios de luz estão sendo refletidos em todas as direções. Então, esse tipo de reflexão ocorre em superfícies irregulares microscopicamente e é denominado de reflexão difusa. Se não existisse reflexão difusa, a gente estaria cercado por um mundo totalmente de espelho, vamos dizer assim, né? Que tudo seria refletido de forma regular. Agora, quais são os elementos da reflexão? Vamos agora estudar a fundo a reflexão. Então, vamos considerar essa figurinha a seguir, que representa a reflexão de um raio de luz, e a gente vai destacar nela os elementos envolvidos. Quais são? Então, olha só, na horizontal, essa linha preta aí, ela está representando a superfície de separação de dois meios. Nós temos um meio em cima e um meio embaixo, são dois meios diferentes. A reta que é perpendicular a essa superfície de separação é conhecida como reta normal. Então, a reta normal é perpendicular, ela forma um ângulo de 90 graus com a reta que representa a separação dos dois meios. À esquerda nós temos o raio incidente, o raio que incide nessa superfície, e à direita aí nós temos o raio refletido. Alfa I é o ângulo de incidência. Esse ângulo de incidência é o ângulo formado entre o raio incidente e a reta normal. E o raio refletido é o ângulo do raio refletido é o ângulo formado entre o raio refletido e a reta normal. Então vamos ver agora quais são as leis que regem a reflexão da luz. Então vamos lá. A primeira lei. O raio refletido pertence ao plano de incidência, ou seja, o raio refletido, a reta normal no ponto de incidência e o raio incidente são coplanares, ou seja, todos esses três elementos que nós vimos anteriormente, eles estão no mesmo plano. O raio refletido, o incidente e a reta normal. Todos eles são contidos em um mesmo plano, tá? Então guarda aí, raio incidente, reta normal e raio refletido. São coplanares. E a segunda lei, como a gente já sabe também, a gente já percebeu isso daí, o ângulo de reflexão é sempre igual ao ângulo de incidência, né? Eles não são diferentes. Então, a luz incide com o mesmo ângulo que ela é refletida. Então, olha aí de novo. Então, aí, na primeira lei, raio incidente, reta normal e raio refletido são no mesmo plano. E o alfa I, o ângulo de incidência, e o alfa R, ângulo refletido, eles são iguais. Certinho? Um outro fenômeno óptico aí acontece quando a luz passa de um meio para o outro. Então, nesse primeiro caso, na reflexão, não. Ela incide e retorna. Agora, ela vai incidir e vai se movimentar aí nesse outro meio.
né? Então, nessa passagem de um meio para o outro, a velocidade de propagação da luz vai se alterar. Então, esse fenômeno é conhecido como refração da luz. Então, a refração da luz é o fenômeno que consiste no fato de a luz ser transmitida de um meio para outro opticamente diferente. Ou seja, a luz estava se propagando no ar e aí incide na água e começa a se propagar na água também. Um exemplo disso aí bem comum, a gente colocar um copo com água e colocar um lápis lá dentro. A gente tem essa sensação de que o lápis está quebrado. Isso acontece porque, primeiro, a luz, né, refletida pelo lápis está se propagando no ar. Depois ela fica dentro do copo na parte que não tem água. E depois ela vai lá para a parte que tem água. Então, o que acontece? Como a velocidade da luz mudou ali, então ela sofre o que a gente chama de refração. Então, isso acontece devido a esse fenômeno que a gente vai ver agora de forma mais profunda. Então, uma grandeza que tem muito destaque no estudo da refração, né, que está relacionado com a velocidade de propagação da luz, é o índice de refração. Então, quem que é o índice de refração? Olha aí. Considere uma dada radiação monocromática que se propaga no vácuo com velocidade c, que a gente já viu, velocidade da luz no vácuo é representada pela letra c e vale cerca de 300 mil km por segundo, ou 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. E num determinado meio com velocidade v. Então, ou seja, num meio que não seja o vácuo, ela vai ter uma velocidade v, que é diferente da velocidade c, que é a velocidade da luz no vácuo. Então, por definição, o índice de refração absoluto desse meio para a radiação monocromática considerada é a grandeza adimensional, ou seja, não tem dimensão, é simplesmente um número. Então, a grandeza adimensional n definida por. Então, quem que é o índice de refração n? N ele é igual à velocidade da luz do vácuo dividido pela velocidade da luz no meio. Só que o que acontece? Geralmente, a gente já sabe, né, que a maior velocidade que a luz atinge é no vácuo. E nos outros meios, essa velocidade é um pouquinho menor. Então, o índice de refração para o vácuo ele é igual a 1 e para os outros meios ele vai ser sempre maior que 1. Agora a gente vai ver aí quais são os elementos geométricos que estão envolvidos aí na refração da luz. Quais são eles? Então observe aí nessa figura que a gente tem um raio de luz monocromática, ele tem uma frequência f e está passando para o meio 1, que é esse de cima aí, para o meio 2, que é o de baixo. Então, S é a superfície de separação, né? É a fronteira entre os dois meios, os meios 1 e o meio 2. Então, no meio 1, a luz apresenta uma velocidade, olha lá, V1, de comprimento de onda lambda1 e de frequência f. Enquanto que no meio 2, a velocidade da luz é v2 e o comprimento de onda lambda2 e a frequência é a mesma do meio 1. A gente já aprendeu isso. Quando a luz, né, uma onda, muda o seu meio de propagação, e como a gente já sabe, a luz também é uma onda, a sua frequência permanece inalterada, certo? Então, se a frequência permanece inalterada, você vai ter uma variação na sua velocidade e no seu comprimento de onda. Aí os índices de refração absolutos do meio 1 é o N1 e o do meio 2 é o N2. Então, esses aí são todos os elementos que nós temos. Nós temos o raio incidente, R1, a reta normal pontilhada, o raio refratado, R2, e o ângulo de refração, θ2. Certinho? Então, esses daí são os elementos que nós temos. Agora, então, nós vamos ver as leis que regem a refração. Assim como a gente tinha as leis da reflexão, nós também vamos ter as leis da refração. Então, a primeira lei da refração, o que ela nos diz? Ela nos diz que o raio incidente, o raio refratado e a reta normal traçada pelo ponto de incidência estão contidos no mesmo plano, ou seja, são coplanares. É praticamente a mesma lei da reflexão, só que agora não é mais raio refletido, e sim raio refratado, porque a luz vai se propagar nesse outro meio, diferente do meio inicial. Então, o raio incidente R1, o raio refratado R2 e a reta normal N estão contidos no mesmo plano. E a segunda lei da refração, aí que é a diferença aí com relação à reflexão, ela é conhecida como lei de Snell. Então, o que ela me diz? O índice de refração do meio 1 vezes o seno do ângulo θ1, que é o do ângulo do raio incidente, ele é igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno do ângulo refratado, certo? Então, é isso aqui que difere. Lá na reflexão, o ângulo de incidência é igual ao ângulo refletido. Agora, o valor do ângulo do raio incidente é diferente do valor do ângulo do raio refratado. Então, a relação entre os dois é essa daí. Índice de refração do meio 1
vezes seno do ângulo de incidência é igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno do ângulo refratado. Então, olha aí. Então, o ângulo θ1 é diferente do ângulo θ2. Vai obedecer essa lei aí, que é a lei de Snell. Aí, nessa figurinha, a gente tem aí, a gente pode ver, né, a refração da luz de uma forma mais clara, né? Olha lá, o raio de luz incidindo, na hora que ele chega lá na água, o que que acontece? Ele não vai percorrer mais, ele não continua reto, parece que a reta quebra, né? Isso aí, como a gente já viu, é devido à variação da velocidade da luz, que na água vai ficar menor que a do ar. Então, como ela quer chegar mais rápido lá no fundo, então ela vai percorrer um caminho menor. Um outro fenômeno que nós vamos ver aí agora é o fenômeno da dispersão da luz. Então, o que vem a ser a dispersão da luz? Então, a dispersão de uma luz policromática, né, ou seja, tem que ser formada por várias cores, é a sua decomposição nas diversas luzes monocromáticas que a constituem. Então, quer dizer, quando a gente tem a luz branca, a gente consegue dividir ela em todas as cores que a gente consegue enxergar. Então, essa dispersão é possível porque diferentes luzes monocromáticas, ou seja, luzes de diferentes frequências, propagam-se na matéria com diferentes velocidades. Ou seja, ela percebe na matéria diferentes índices de refração. Então, cada luz, cada cor tem um índice de refração diferente. Então, olha nessa figurinha aí, uma representação esquemática dos raios de luz branca solar, né, da luz do Sol, propagando-se no ar e incidindo obliquamente na fronteira entre o ar e a água. Né? Então, ou seja, estava se propagando no ar, passa a se propagar na água. Então, todas as luzes monocromáticas que compõem a luz branca solar, elas vão perder velocidade quando forem passar do ar para a água. Então, essa perda de velocidade é mais acentuada, porém, para a luz violeta e menos acentuada para a vermelha. Então, é por causa disso que todas essas cores se separam. Lembra? A gente estudou o espectro visível. Ele vai do vermelho até o violeta. Né? Infravermelho, uma frequência menor que a da cor vermelha, e ultravioleta, uma frequência maior que a da cor violeta. Então, a que sofre mais refração é a cor violeta. Então, como ela quer chegar mais rápido, vamos dizer aí, no fundo, então o desvio dela é maior. Já como o vermelho não perde tanta velocidade, ele não vai desviar tanto aí. Então, esse daí é o fenômeno da dispersão da luz. E, por fim, nós vamos ver o conceito de absorção da luz. O que vem a ser a absorção da luz? Então, a absorção da luz é um fenômeno óptico que ocorre quando a radiação eletromagnética visível incide sobre a superfície de algum material, de forma que alguma parcela da energia carregada por essa luz permaneça retida nele. E os materiais capazes de absorver a luz visível são chamados de opacos. Então, o que acontece? Quando a luz incide, ela não é refletida, nem refratada, nem sofre dispersão. Então, ela é absorvida. Um exemplo disso, por exemplo, é a cor da roupa que a gente usa. Se a gente usa uma roupa de cor preta, né, camisa, o que acontece? A gente sente um calor, porque como a gente viu, a cor preta ela absorve todas as cores, ela não reflete nenhuma. Então ela vai absorver essa luz e vai transformar essa energia luminosa em energia térmica. Então por isso que é muito desconfortável, principalmente aqui no Brasil, que é quente, a gente usar uma roupa de cor preta, cor escura, porque ela vai absorver e vai transformar essa luz em calor. Diferentemente se a gente usar uma camisa de cor branca, né, que vai ser refletido praticamente toda a radiação que incide. E a absorção da luz também, né, a energia luminosa, pode ser convertida em outras formas, né, como por exemplo a energia elétrica, né, feita nos painéis aí, fotovoltaicos. Né, a energia solar transforma em energia elétrica. Certinho? Muito bem, pessoal, encerramos aqui a nossa última videoaula do PET 1. Então agora vocês façam as atividades e até a próxima videoaula, pessoal. Forte abraço!